Bem, amigos, boa noite. É um prazer poder estar com vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bosque agora reiniciou o nosso projeto Bora Lá. E você é o nosso convidado para participar com a gente. Hoje nós temos aqui dois convidados especiais. Temos aqui o Yuri, ele é um professor universitário aqui da faculdade no Acre. E temos a nossa amiga Andressa. Andressa sempre sorridente e um talento enorme aí para cantar. Bem, para começarmos, nós vamos fazer uma oração e logo depois nós teremos uma linda mensagem musical com a Andressa. Convido você, aonde você está nesse momento, a fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar, buscando a presença do nosso bom Deus com a gente. Oremos? Querido maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, nós podermos participar em Tua presença. Estamos iniciando esse projeto, esse programa, para que nós possamos fazer companhia aos nossos amigos que estão em casa nesse momento. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada um deles também. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, Bora Lá é o nome do nosso programa. Hoje nós temos como tema Conectados. E eu apresentei já para você a Andressa, e você vai perceber como essa jovem ela é conectada com a música. Andressa, agora é o seu momento de apresentar para a gente aí uma mensagem musical.
e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Amém. Muito obrigado, Andressa. Linda mensagem musical. Parabéns, tá? Bem, amigos, hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira à noite, já o início do sábado, para nós que somos adventistas, e você pode observar que nós estamos em um número bem reduzido. Eu sei que talvez de casa você pode estar pensando que nem todo mundo está cabendo aqui no foco da câmera, né? Mas isso é de propósito, tá? Nós estamos vivendo um momento especial aí do coronavírus, então nós não queremos facilitar. Estamos adotando aqui, né, alguns critérios de distanciamento, então cada um com seu próprio microfone. Então não estranhe esses detalhes, porque nesse momento realmente nós temos que nos cuidar. Mas mantendo esse distanciamento, Yuri, agora eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Teu nome completo, como que é, amigo? Rapaz, meu nome completo é esquisito. Ó. É esquisito, é? Eu já ouvi falar isso. Já, rapaz, né? já. Não, hoje mesmo eu fui comprar um componente eletrônico, aí cheguei lá e o rapaz, como é que é o teu nome? Aí THYANN. Aí o que tava do lado começou a rir. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu não acreditei, não. Isso é culpa da minha mãe. Mas é Tayanã Yuri Furtado Gadelha. Ô, amigo, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer receber você aqui. E Yuri, você também tem uma profissão, né? Que você está atuando no momento, agora claro que não, né? Mas conta aí um pouquinho para nós da tua profissão aí, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Eu atuo como professor universitário. Eu sou formado pela UFAC em Engenharia Elétrica e pós-graduado na Unesp, mestrado, também em Engenharia Elétrica na área de potência. Eu agora estou atuando, dando aula na UFAC também. É uma sessão bem interessante, estar ao lado como colega de trabalho de antigos professores. É bem legal. Que legal, que bom. Bem, a Andressa terminou de cantar agora, né, amiga? Mas a Andressa também, ela já é formada, né? Conta um pouquinho aí pra gente, Andressa, de você. Meu nome é Andressa, como todos já sabem. Eu estou no 7º período de Biomedicina na Uninorte. Faço estágio no laboratório da Unimed. E é isso. Que bom, muito bom, olha que legal. Pois bem, amigos, agora é o momento de nós apresentarmos um pouquinho do nosso programa melhor para você que está em casa nos acompanhando. O tema desse programa é Bora Lá. O ideal dele é que você venha participar. Eu sei que você talvez está em casa nesse momento não tendo nada para fazer de interessante, né? E esse é uma oportunidade para você estar mais um pouquinho próximo de Deus, próximo da igreja e também conhecendo pessoas novas. Hoje nós temos aqui, tá? O Yuri, a Andressa. Esqueci de fazer uma pergunta para o Yuri, né? Yuri, você é casado, solteiro? Como é que é aí, amigo? No momento eu estou solteiro. Essa Andressa é uma maravilha. Eu tô solteiro. Legal. Mas em breve Deus ele tem uma bênção aí pra você, né, amigo? Não sei, vamos ver. E a Andressa, como é que tá aí? Você tá enrolada, tá solteira, como é que é? Eu estou namorando. Eu sei, eu tô brincando, tá? É muito meu amigo também, namorado, gente boa, tá? Ele precisa malhar um pouquinho, né? Meio fraquinho, né? Mas brincadeiras à parte. É quase The Rock, né? Pois bem, amigos, então nós vamos agora apresentar o nosso tema dessa noite. Vamos fazer uma breve análise e você é nosso convidado para participar, tá? Hoje nós não estamos ainda com o nosso chat aberto do YouTube, mas você pode estar mandando mensagem lá no grupo de jovens através do WhatsApp, ok? Hamilton, se porventura funcionar o chat, você me comunica que a gente já acompanha também, tá bom? Bem, o tema hoje vem falando sobre um pouquinho sobre conectados, né? Yuri, o que essa palavra aí significa para você no seu dia a dia aí, profissional, espiritual? O que a conexão ela tem a ver já com a sua vida aí no século XXI, amigo? A conexão ela tá ligada
a transição de experiências, de dados, de informação. Sem conexão, seja entre computadores, entre indivíduos, entre empresas, é bem complicado você trocar experiências, sentimentos, dados, pesquisa. Então, a conexão ela é extremamente necessária. Ela foi no passado, ela é hoje e ela será no futuro. Muito bom. Andressa, no seu trabalho também, no dia a dia, você usa um pouquinho dessa conexão aí em alguns sistemas diversos para você também? Bastante, né? Além de estar conectado a um aparelho, a gente tem que estar conectado entre a equipe, né? Porque senão nada funciona. Olha, interessante. Então, vocês começaram a falar aí de assuntos que nós vamos abordar, tá? Quando nós falamos em conexão, né, é uma palavra nova para o mundo. Ela veio agora com a internet, então, com os aparelhos eletrônicos, aí surgiu essa palavra. Mas nós vemos que o que ela significa não é de hoje. A conexão, né, ela existe há muito tempo na Terra, e há conexão entre a mãe e um filho, há conexão entre o pai e a mãe, há conexão também que nós podemos observar, a conexão espiritual, e essa também é muito importante, né? Isso é interessante porque muitas vezes a gente perde o significado das palavras. Você tem palavras ali que existem há muito tempo, só que você começa a aplicar ela em outros contextos, e se você não tomar cuidado, você perde a conexão com o significado daquela palavra. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que chama as pessoas que creem na Bíblia de radical. Mas, peraí, radical vem de uma palavra que significa raiz. Tipo, vem de um radical ali, é raiz, algo profundo. Se você tem raiz profunda, isso não é ruim. Se você tem raiz profunda na Bíblia e em ensinamentos bons, isso não é ruim. Da mesma forma, fundamentalista. Às vezes o pessoal detona os outros chamando de fundamentalista. Mas fundamentalista tem que ter fundamentos. A questão é, quais são os seus fundamentos? Os meus fundamentos são na Bíblia. Então, eu não tenho nenhum problema se me chamarem de fundamentalista. Então, as pessoas têm perdido o significado das palavras. E a mesma coisa acontece com conexão. As pessoas acabam associando hoje a fluxo de informação, a Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, e acabam perdendo o princípio daquela palavra, que vai muito mais além de você estar nas redes sociais. Você está com banda larga. É verdade. Pois bem, amigos, eu queria agora fazer uma pergunta e vocês podem ficar à vontade aí para responder, tá? Quando nós falamos na ideia de conectar, talvez tenha algumas outras palavras que podem ampliar o significado, né? Juntar, somar, estar perto. Mas qual foi a maior conexão que vocês já tiveram na vida de vocês? Se fosse para vocês definirem, né? Falar assim, pastor, isso aqui foi a minha maior conexão que eu já tive. Foi com o quê? Em que momento? Vocês gostariam aí de falar para a gente? É difícil, né? Você pode pensar em vários meios, né? Tem. E tu, Yuri? Você já teve um momento que você poderia definir assim, um momento da conexão? Tive sim. Assim, teve uma vez que eu estava conversando com Deus e estava lá, eu senti uma paz tão grande, assim, sabe? Uma conexão com Deus. Aquilo para mim, eu acho que naquele momento, se a minha vida, assim, se Deus quisesse me levar, eu estava feliz, porque foi algo sobrenatural, entendeu? Aquela conexão com Deus. Acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Que legal, amigo, que legal. E tu, André, você já passou por um momento que você poderia definir com essa palavra, conexão? Bom, eu lembrei, só que não tem como resumir todos os momentos num só. Assim, eu acho que na maioria das vezes que eu canto, eu sinto bastante assim a minha conexão com Deus, a presença de Deus, e isso ajuda muito na hora que a gente está cantando, porque a gente consegue passar aquilo que a letra da música está querendo dizer realmente. Verdade. Bem, amigos, para vocês que estão em casa, eu também gostaria de falar para vocês que na Bíblia você encontra muito desse termo conexão. Não sei se você sabia, mas quando Deus ele criou o mundo, o Deus ele era conectado com o ser humano, de tal maneira que lá em Gênesis, capítulo 1, Deus ele fala, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Ou seja, a conexão de Deus com o homem, ela era tão profunda, ela era tão
tão ligada que ele usou a palavra própria imagem e a própria semelhança. Mas Deus ele tem algumas outras conexões na Bíblia. Um exemplo que nós podemos ter também é quando Deus ele forma o homem e a mulher. Né? Então, no momento em que Deus ele forma o homem e a mulher, ele junta os dois também em uma íntima conexão. Mas será que só esses são os exemplos que a Bíblia nos traz sobre conexão? Vocês teriam mais algum outro que vocês lembram? É interessante porque a conexão, uma das conexões é conexão com outros indivíduos. E se você for perceber, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aquela palavra que está ali, ela indica um plural que é superior a duas pessoas. E nós sabemos que a Trindade, que Deus são 3 em 1. Então Deus é um ser social, é um Deus que se conecta entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão conectados de uma forma que jamais um ser humano vai estar conectado. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele cria Adão. Se você for perceber, a Eva não tinha nome e o Adão não tinha nome. Adão eram os dois. Adão era o homem e a mulher. Os dois eram Adão. Depois do pecado, depois que eles se separam, que ele começa a acusar ela, ele dá o nome para ela de Eva. Mas antes ela não tinha esse nome. Eles eram era Adão. Eles eram formados do barro. Então, por mais que Deus que nós não possamos ter a mesma conexão que a Trindade tem entre si, Deus nos deu um presente. Ele falou assim, olha, não vai ser exatamente igual, mas vai ser conforme a imagem da gente, a nossa semelhança, e vocês vão se conectar. Interessante, Yuri, que essa palavra para Adão e Eva, ela era descrita como Ish e Ishá. Ela poderia não ser semelhante, mas a raiz da palavra, como você comentou aqui, era a mesma. Então, Ish e Ishá, homem e mulher. E realmente essa conexão. E quando Adão também, você pode perceber, né, que quando ele vê Eva pela primeira vez, ele diz uma expressão, né, ele fala, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Bem, amigos, a Bíblia, ela trabalha muito na questão da conexão. E nós podemos tirar uma lição também, porque você vê que é duas vertentes, né? É uma conexão muito forte do homem para com Deus e também do homem para com o homem, o seu semelhante. Agora você encontra no capítulo 3 do livro de Gênesis algo que rompe essa conexão, o pecado. E aí nós podemos também entrar no que temos hoje, né? Hoje você conhece essa palavra conexão e você pode aplicar ela a muitas outras coisas. Você pode aplicar a internet, você pode aplicar meios eletrônicos. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que está a conexão do ser humano hoje, com tanta tecnologia, com tantos meios sociais? Vocês acham que isso ajuda, atrapalha? Qual é a opinião de vocês? O que tu acha, Andressa? Bom, por um lado, eu acho que é bastante interessante, né? A gente está sempre conectado, a gente consegue conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, conseguimos ter informações de vários outros lugares, mas também pode servir como distração em alguns momentos, né? Enfatizando ali a parte de entretenimento, né? Que muitas vezes a gente poderia estar utilizando aquele tempo perdido ali para outras coisas, para comunhão com Deus, ou até mesmo para fazer algum trabalho da faculdade que a gente está atrasando, por aí vai. Interessante, né? E tu, Yuri? A conexão hoje, o ser humano nunca viu algo semelhante a isso. Antigamente acho que quem estudou história, né, lembra da história de Maratona, em que os gregos venceram, acho que foi os persas, se eu não me engano, e ele manda um soldado ir comunicar ao rei que eles tinham vencido. E aquele soldado corre, ali a conexão ali total para tentar informar o rei. Quando ele chega lá, ele dá a notícia e ele morre. A comunicação não era tão fácil anteriormente. Sempre foi uma necessidade do ser humano, ele sempre buscou melhorar a sua comunicação, a sua conexão, mas não era tão fácil. E nós fomos melhorando no sentido da troca, da velocidade da troca de informação. Agora, no sentido da qualidade, esse tem sido um problema. Eu estava vendo uma reportagem que estava falando que um dos males do século tem sido a solidão. Ao mesmo tempo que nós estamos extremamente conectados, pelo menos a velocidade da conexão é muito alta, nós temos nos tornado seres isolados,
são alguns chamados eremitas modernos, fechados nas suas casas, nos seus quartos, com milhares de amigos, mas sem um amigo real, com milhares de conexão, mas sem alguém para poder abrir o coração de verdade. Eu acho que o tanto que ela é interessante e importante, ela é preocupante, né? Por outro lado, por conta disso que tu falou. É verdade. Pois bem, amigos, olha, eu estou acompanhando aqui no meu WhatsApp, tá? Quando vocês me mandarem alguma pergunta aqui, eu vou fazer para ele. Então, vocês hoje podem estar mandando lá na equipe do Ministério Jovem ou no WhatsApp dos jovens, tá bom? Então, eu estou acompanhando aqui. Se você tiver alguma pergunta também para eles, a gente pode estar colocando aqui na roda para a gente discutir, né? Agora, quando nós falamos em conexão, vocês abordaram, nós estamos evoluindo aqui, vocês abordaram um ponto muito importante. Durante essa epidemia que nós estamos vivendo, corrigindo, né, pandemia, temos visto algo na nossa sociedade. Famílias que ficavam muito isoladas, uma no trabalho, outra em casa, agora estão tendo que conviver juntas, né? E por incrível que pareça, houve uma pesquisa recentemente que a briga dentro do lar, ela está aumentando. 400%. 400%. A violência familiar cresceu 400%. Isso mostra o quão fraca estava a comunicação familiar. Se tornou um hábito, muitas vezes você está na mesa e o pai está com o celular, a mãe está com outro, o filho está com o tablet, a filha está com o notebook e estão na mesma mesa, mas estão conectados na rede. Eles caíram na rede, mas estão totalmente desconectados uns dos outros. E quando você é forçado por uma pandemia a passar tanto tempo um com o outro, começa a se mostrar coisas que você não via anteriormente. O quão distantes você são dos outros. Na China, teve um dado agora, recente, depois da pandemia, o número de divórcios estourou na cidade de Wuhan. Explodiu como nunca antes o número de divórcios. Por quê? Porque são pessoas que nunca se conheceram realmente e no momento que são forçados a se conhecer, percebe que não querem estar do lado um do outro. Interessante esse dado, essas estatísticas, né? E a gente pode também relacionar, Yuri, isso que você comentou, com outro setor. Por exemplo, falando sobre salvação agora, né? Que é uma conexão que Deus ele pretende com todo ser humano que vive nesse mundo, em breve levar para o céu e viver eternamente ao lado dele. E eu tive lendo no livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen White, que Deus ele fez um comentário interessante, que tem muita gente que ele não vai salvar porque não se sentiria feliz no céu. E isso é um questionamento, porque eu me pergunto, como que a gente está conectado com Deus aqui na terra, entre aspas, né? Sendo que se nós formos para o céu hoje, nós não vamos nos sentir bem lá. Assim é a conexão das famílias, estão conectadas, entre aspas, de tal maneira que quando são obrigadas a viverem junto na mesma geografia ali, quase que elas não estão sabendo lidar com isso, né? Então, isso levanta um alerta para a gente, né? Como que nós estamos? Dá para se fazer até associação do que acontece dentro de casa com o que acontece dentro da igreja, né? O corpo está lá, mas a mente está totalmente distante. E isso acontece muito dentro da igreja. Olha, Andressa, você entrou num tema interessante, né, na nossa sociedade, conectados. E tem muitos jovens hoje que conectam o corpo, né? Vocês já viram isso já? Então, é beijo, é fica. E como é que fica a mente dessas pessoas, né? Então, envolvendo também esse tema de conexão, parece que hoje em dia os jovens, as pessoas não sabem lidar com essas questões. São né? chamados relacionamentos líquidos, né? Sociedade líquida. Você percebe que nós destruímos o conceito de relacionamento. A nossa sociedade ocidental, ela conseguiu destruir o conceito de relacionamento. Hoje em dia você trata o relacionamento como se fosse ir no supermercado. Você baixa o Tinder, você coloca algumas fotos, alguns são mais discretos, outros parecem quase atores de filme de adultos, e você começa a passar o dedo. Like, dislike, like, dislike, like, dislike, like, dislike, like, dislike, like, dislike. Yuri, minha mãe costuma dizer em casa que isso parece açougue.
Quando a gente vai no açougue, ele vai escolher uma carne. Açougue. É tipo assim, o que eu posso levar daqui? Ah, essa aqui não dá, essa aqui é meu... Não, então você... E nisso a gente vai desfazendo. Eu estava vendo outra reportagem que, de acordo com essa reportagem, depois de poucas conversas, você conhece alguém lá no Tinder, ou então alguma outra rede social, depois de poucas conversas, boa parte dos jovens, uma parcela considerável, já se encontra e já vai para o ato sexual. Seria uma conexão frágil, né? Totalmente então, assim, frágil. Tipo assim, você... é o puro prazer. Tipo assim, eu encontrei essa mercadoria, ela me encontrou como mercadoria, eu preciso satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, ela precisa satisfazer a dela, vamos nos encontrar. Ponto. Só que as pessoas não entendem que não é assim tão simples. Esse papo de sexo casual, isso é uma mentira. Eu estava lendo uma vez eu não sei que revista foi, e não era cristã, tá? Não era cristã. Ele falava sobre a conexão química no cérebro. Quando você imagina quando você faz sexo. Parece toda vez que você fica com alguém, toda vez que você faz sexo com alguém, você cria uma conexão com aquela pessoa, como se fosse um velcro. Vai lá e rompe. Só que com o tempo, o que vai acontecer com esse velcro? Ele vai ficar cada vez mais fraco. De tal forma que você vai chegar num ponto que você vai se perguntar: por que eu não consigo permanecer no casamento? Por que eu não consigo ter um namoro sério? Sabe por quê? Porque você destruiu o seu velcro. A sua mente está dilacerada. Você está com vários pedacinhos de várias pessoas na sua mente. Entendi. Muito interessante. E a gente acha que as atitudes da gente não vão refletir no nosso futuro, né? Muita gente, vou aproveitar o que está acontecendo agora, não vou me importar com o que vai vir. Mas tudo aquilo que a gente faz hoje vai ter consequências para o futuro. Verdade. Bem, amigos, caminhando já para o nosso final, né, esse bate-papo aqui sobre conexão, a gente tentou abordar aqui alguns aspectos diferentes. Eu gostaria também de falar para você que Deus ele não fica a par da conexão. Nós temos na Bíblia também registrada a maior conexão que já existiu com o planeta Terra. E eu tenho uma passagem bíblica aqui que eu gostaria de ler para vocês, também eu gostaria que vocês acompanhassem para a gente fazer a etapa final. Está lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Lá diz assim, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Esse verso aqui ele nos mostra algo interessante. Talvez hoje, no debater, você percebeu que existem algumas conexões que vale a pena, mas existem algumas conexões que te dão mais problema do que felicidade. Então, nesse momento, talvez seria o momento de nós refletirmos. Você está em casa, eu sei, e em casa você tem a oportunidade de se conectar ou desconectar de várias coisas, mas talvez valia a pena você refletir e se conectar um pouquinho nas coisas de Deus. Então, os prazeres do mundo nesse momento, eles não vale a pena a gente se agarrar a eles. E olha só, eu vou falar para você. Deus, ele fez questão. Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele foi a maior conexão que existiu entre o céu e a terra. E hoje nós podemos aceitar essa conexão ou desperdiçar, depende da sua escolha. Eu gostaria de encerrar fazendo uma última pergunta aos nossos convidados, e eu gostaria de saber, vocês são jovens adventistas, né? Jovens que escolheram ali ser tementes a Deus, e vocês têm muito exemplo de jovens que não fizeram a mesma escolha que vocês. Eu queria fazer uma pergunta: vale a pena rejeitar a conexão com o mundo, nesse extremo de bebida, festa, prazeres, e se conectar em Deus, na opinião de vocês? Olha, por experiência própria vale, porque eu já vivi os dois lados da vida já. Eu saí da igreja quando eu tinha 14 anos e vivi balada, festa, fica, álcool. E eu posso dizer uma coisa para vocês: nada preenche como Deus. Nada preenche como o conhecimento de Deus, que não é só entender intelectualmente, mas caminhar com Jesus. Sabe, se eu pudesse voltar no passado, eu não teria feito o que eu fiz. Só eu sei as sequelas que eu trago na minha mente.
E um conselho que fica para os jovens tem muito jovem que às vezes eu percebo na igreja, muitas vezes nasceu na igreja ou entrou muito cedo, e ele se apega muito a experiências singulares, experiências subjetivas, sabe, do pai, da mãe, de um amigo, ou então ele quer experimentar, ele quer viver. Não faça isso. Confia na palavra de Deus, se conecta a Ele, anda com Ele. É a melhor coisa que você pode fazer. Bem, então só para esclarecer para quem está nos assistindo, né? Eu vou encerrar contigo aqui. Você acha que mesmo diante desse mundo, porque tem pessoas que pensam, ele é porque nunca participou das coisas do mundo, nunca viu, né? Mas você participa na questão da universidade ali com as pessoas. Então, mesmo diante disso, você afirma com certeza, na sua experiência, que vale a pena se conectar em Deus. Vale a pena, totalmente, completamente. Eu já vivi do lado de lá e agora eu estou do lado de cá. E não vale a pena. É tudo superficial, é como Salomão fala, é tudo vaidade, é como se fosse uma névoa que está ali, aí vem o sol e ela dissipa. É tudo vaidade, correr atrás do vento. É como se você quisesse se nutrir comendo algodão doce. Você pega o algodão doce, ele é doce, você coloca na boca, ele derrete, mas ele não te nutre. É a mesma coisa quando você está no mundo. Aquilo é doce, derrete na boca, mas não te nutre. Quando você percebe, você está desnutrido e quase morto, espiritualmente, e às vezes em todo o resto da carreira. E o espiritual, ele acaba envolvendo todo o resto. Família, trabalho. Então, muito cuidado. Muito bem. E agora, Andressa? Você acha também, como uma jovem adventista cristã, vale a pena mesmo se conectar em Deus e desconectar dos prazeres, das coisas que o mundo oferece? Eu acho que aí eu vou falar de forma geral, envolve a questão do vazio, né? Quando você sai da igreja e começa a participar dos prazeres que a vida tem a oferecer, você acha que saindo da igreja você vai conseguir preencher algo que te falta, mas não tem nada comparado ao que Deus faz na nossa vida, assim, a forma como Ele preenche a gente, como a gente se sente seguro. Eu acho que não tem nada assim comparado, não. Legal, interessante. Pois bem, amigos, então vocês apresentaram para a gente aqui duas grandes realidades, duas escolhas, pessoas jovens, pessoas que teriam oportunidade, né, de poder se desgastar no mundo, mas diante disso tudo vocês escolhem aí ter a vida de vocês devotada a Deus e se conectar cada dia mais com Ele. Bem, para encerrar nesse momento, eu também gostaria de dar aqui um recadinho para quem está nos assistindo. Como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bosque também, eu daria esse mesmo conselho para vocês. Jesus, ele foi capaz de deixar o céu, a coroa, o trono, a glória do Pai, para poder descer nesse mundo da forma mais humilde. E você sabe que nesse mundo ele sofreu as piores coisas, e tudo que ele sofreu foi para poder se conectar ao seu coração. Nesse momento, hoje, você tem diante de você tantas mídias, tantas fantasias, e eu também apelo para vocês, não são somente esses dois jovens aqui que deram testemunho, não, o pastor também apela para você, abre um espaço, deixa Jesus se conectar ao teu coração novamente, e realmente vocês vão entender tudo o que foi falado hoje aqui. Amigos, para nós encerrarmos, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Agradeço a companhia. Da próxima sexta nós estaremos sim funcionando com os nossos debates aqui, você poderá mandar as perguntas para o chat. Hoje eu peço desculpa, nós não conseguimos acertar algumas questões técnicas, mas eu gostaria agora de encerrarmos e eu vou pedir para a Andressa, ela vai compartilhar com a gente mais uma mensagem musical e depois eu convido você para encerrarmos junto com a oração.
mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que girei então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que girei então. Senhor Jesus, estou aqui. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver a lua que me espera. Já me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos Amém. Pois bem, amigos, hoje vocês puderam entender um pouquinho mais sobre conexão. A Bíblia ela apresenta muito desse tema. O maior desejo de Deus na sua vida era se conectar de uma maneira que nunca antes se relacionou. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. Hoje em dia nós temos muitas barreiras, muitas coisas que estão te desconectando de Deus. Mas essa mensagem musical nos mostrou um detalhe muito importante. Em breve, novamente,
novamente haverá uma conexão. Jesus irá voltar nas nuvens do céu e Ele promete que vai me levar, que vai te levar para morar com Ele por toda a eternidade. A minha pergunta que eu tenho para você nessa noite: não vale a pena você se entregar e se conectar de corpo e alma a esse Deus? Que tal hoje nós fazermos escolha que possamos nos aproximar mais de Deus? Quero agradecer aqui em público a presença dos nossos participantes, a Grace, a Yuri. Tenho certeza que vocês vão com a gente, mas eu quero agradecer também a você que está em casa nos acompanhando. Que tudo que nós fizemos aqui possa servir para que você se aproxime e se conecte com essa presença do Senhor. E na sexta-feira que vem eu tenho um convite para você. Bora lá, porque eu vou estar aqui e eu tenho certeza que você também precisa. Querido amado Deus e bondoso, diante da tua presença nós agradecemos o privilégio que o Senhor deu para nós. Quando o Senhor mandou Jesus Cristo a esse mundo, foi para o ser humano novamente se conectar com Deus. E sabemos, Pai, que tudo que está acontecendo hoje é sinais de que essa conexão está muito próxima de se tornar 100% concreta. Jesus irá voltar nas nuvens do céu, irá buscar a cada um de nós que hoje decidirmos nos aproximar de Ti. Por isso, eu permito que o Espírito Santo